Olá, torcida palestrina, tudo bem com vocês? Estamos indo, né, um pouco mais animados, assim, afinal de contas ainda temos pela frente uma possibilidade do Tetra e eu não joguei a toalha ainda. Não sei você, não sei o Abel, não sei se é, sei lá, truque, como o pessoal fala, né, um tipo de blefe, mas eu não joguei a toalha ainda. E eu vou falar para vocês a respeito disso. Vou falar o resultado do julgamento do Gustavo Gomes, do Piquerez e do João Martins, que saiu, a STJD já deu seu veredito. Também a respeito da decisão que o Flamengo tomou a respeito do Campeonato Brasileiro e a situação do Grêmio para nos enfrentar amanhã. Então, bora para esse vídeo. É isso mesmo, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, esse é o canal TV Palestra. E se você não me conhece, não está inscrito ainda, não veio aqui para o canal, não ficou junto com a gente, está na hora, está convidado. Eu te espero por aqui para você curtir, para você hypar, para você compartilhar, para você comentar e para a gente continuar torcendo juntos, né? Antes de falar sobre os assuntos que nós temos aqui na pauta, eu queria dizer que eu estava vendo as imagens da festa que a torcida fez no domingo para o Abel e eu acho, pela cara do Abel e até dos jogadores, que eles estavam até sem jeito, sem, assim, meio sem saber se iam ou não chegar perto da torcida, porque talvez eles não achassem que fosse haver uma festa, uma comemoração, um incentivo, como foi feito, diante da situação que a gente teve com a finalização do último jogo. Mas a cara de incrédulo do Abel entre saber se ele batia palmas para a torcida ou se ele ficava ali com o pé atrás preparando para voltar, era assim, realmente de uma incerteza. E eu creio que diante disso o Abel pode ter recalculado algumas falas suas e algumas de suas certezas na última coletiva, onde ele estava muito nervoso, né, gente? Vamos combinar que quem não estava, pelo menos eu acho que eu, você e todo mundo tá rapé da vida. De qualquer forma, eu tenho comigo que essa festa da torcida no CT foi talvez uma virada de chave que tenha feito algum estalozinho assim, dado um clique na cabeça do Abel. O que você acha? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Gente, por falar nisso, né, o pessoal andou falando que as falas do Abel eram assim, tipo blefe, para botar pressão em cima do Flamengo e tudo mais. Eu não sei se esse tipo de coisa funciona, né? Teve até torcedor do Flamengo que veio aqui no canal falar isso, e que eles são muito mais malandros e tal. Que eles são malandros a gente já sabe, não precisa vir aqui no canal falar, né? Foi você quem disse, não fui eu, né? Só tô assinando embaixo. Que eles são mais malandros, não precisa falar, dizendo que o Abel tá querendo ser mais malandro que eles. Eu não creio, não. O Abel é português. Ele não tem a malandragem do brasileiro, que o brasileiro, em geral, é malandro, né? O carioca é mais. O carioca é professor de malandragem. Desculpa aí os carioca, mas vocês sabem disso. E o jogador de futebol, né, a categoria do jogador de futebol brasileiro é expert em malandragem, cava-falta, essas coisas. Mas o Abel, embora esteja há tanto tempo no Brasil, ele não vai sair das raízes europeias dele assim com tanta facilidade, né? Ele não vai vestir o couro brasileiro com essa facilidade. Eu não creio que seja essa a intenção dele. Eu não creio, minha opinião. Mas de qualquer forma, esse negócio de pressão realmente precisa, né? Qualquer pressão precisa ser aliviada para que as coisas não saiam do controle, porque estão saindo do controle porque a pressão está muito grande. E o Flamengo fez reunião extraordinária, tá? Clima de final, eles não querem. Eles estão empurrando essa pressão da final da Libertadores para o Brasileirão. Enquanto o Palmeiras está pensando em direcionar toda a sua força para a final, eles estão passando a pressão para o Brasileirão. Bom, vamos ver qual é a estratégia que vai ser melhor vencedora nessa questão. O Flamengo está se preparando para o seu duelo em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro e o Palmeiras, amanhã, no mesmo dia, vai ter o seu jogo contra o Grêmio em Porto Alegre.
Seguinte, eu disse que não joguei a toalha porque a gente ainda tem possibilidade. Ah, tá mais difícil? Tá. Tem que torcer pro Flamengo perder? Tem. A gente secar não é mal de ninguém. Todo torcedor seca, né? Mas a partir de amanhã e do resultado de amanhã é que a gente vê o que vai continuar ou não. Amanhã é o seguinte: se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, a gente continua no jogo. A gente continua na briga, na disputa. Mas, se o Palmeiras empatar ou perder, acabou. Aí é só cumprir tabela mesmo. Então, até amanhã, a gente não precisa jogar a toalha. Não precisa. E eu ainda acredito. Se você for de outra opinião, tudo bem. Coloca aqui, eu quero saber a sua opinião, o seu sentimento, como é que tá bom? Bom, falando sobre essa questão de amanhã, o Flamengo vai ter apenas um treino com o elenco completo antes de entrar em campo. Como eles vão jogar no gramado sintético, alguns jogadores não vão ter condições de atuar. O De La Cruz, que voltou diante do Bragantino, é um dos nomes avaliados. Eles têm expectativa pela volta do Léo Ortiz em recuperação final de lesão no tornozelo. Tem outros casos também. Alexandro não costuma atuar 3 vezes seguidas, pode ser poupado. O Arrascaeta também convive com desgaste físico, pode ser poupado. Então eles estão com a intenção de garantir que chegue o time completo, sem nenhum problema, sem nenhuma lesão, em Lima. Para amanhã, eles podem poupar muita gente. E isso pode mudar a configuração do final do campeonato. Ou não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Afinal de contas, o futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, tudo pode mudar de uma hora para outra. O que a gente não pode é bobear para a final, porque eles vão deixar, né, vão poupar, muita coisa vai acontecer, mas esses jogadores e outras questões, eles vão querer poupar para sábado. Afinal de contas, eles estão na frente da tabela, eles podem se dar esse luxo, por enquanto. E você? Acredita ou não acredita? Sobre o Palmeiras, é óbvio que a gente tem que falar do Palmeiras nesse canal, né? A gente tem a expectativa amanhã contra o Grêmio, que vai ter um time mais completo. O Mano Menezes vai poder ter de volta aí o Arthur e o Amuzu. Amuzu? Desculpa, eu não me lembro o nome desse jogador. A dupla foi preservada anteriormente por questões físicas, não viajou ao Rio de Janeiro, mas agora está de volta. O Carlos Vinícius também vai ser titular, vai estar à disposição do Mano Menezes. Ele vai ter também a possibilidade de escolher entre o Alisson e o Pavon na posição do lado direito do ataque. E também tem de volta a dupla de canhotos Wagner Leonardo e Kahneman. Ou seja, o Grêmio vai estar com alguns jogadores que não estavam podendo atuar antes de volta e reanimados, né? Vamos ver como que o Palmeiras vai enfrentar essa turma de cabeça erguida e sem jogar a toalha, hein, Abel? Faz favor. Toalha eu não jogo. Nem na lavanderia eu jogo a toalha. Que história de jogar toalha, que? Bom, gente, só para finalizar esse vídeo, a questão do julgamento do Gustavo Gomes, do João Martins e do Piquerez saiu agora há pouco o resultado, tá? E o Gomes foi absolvido, não teve punição na questão de ter dito alguma coisa sobre o árbitro Wilton Pereira Sampaio numa entrevista pós-jogo. Coisa assim, ínfima. Essa absolvição foi por unanimidade na primeira comissão disciplinar e o jogador segue liberado, tá à nossa disposição. Ufa! Segundo o auditor que relatou o caso, ele disse o seguinte: não entendo que a postura dele venha a ser considerada como algo a ser punido. Acho que passaria um pouco da conta, mas entendo pela absolvição. No julgamento, inclusive, a defesa do Palmeiras trouxe um vídeo no qual o Gomes explicou o que aconteceu, dizendo que ele estava mais insatisfeito porque o juiz não quis cumprimentá-lo após o jogo terminar. E o advogado Oswaldo Cestário, advogado do Palmeiras, disse que punir o Gustavo Gomes por essa entrevista seria demais e, de fato, o STJD procedeu de forma bem justa, eu acho, né? Obviamente que os antes vão começar a chiar, mas vão chiar. Bom, o Piquerez foi expulso após o final do jogo, do Flamengo com o Palmeiras,
foi advertido e já cumpriu suspensão automática. A mesma coisa o João Martins, que pegou um jogo de suspensão, mas também já cumpriu, foi expulso naquela ocasião. Então, temos aí todo mundo tranquilo, liberado, acabou essa foice na cabeça, essa pressão que também acompanhava todo o nosso time. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. E você, tá junto ou não tá? Tá firme ou não tá? Que nem o pessoal que foi lá fazer festa na frente do CT e recebeu o time de braços abertos. Comenta como é que você vai estar reagindo e torcendo para o nosso time. Não foge à luta, não. Deixa eu mandar um abraço lá para o Ale Silva, também para o Ralph HCP. É assim? Desculpa aí, que é muita letra. Um beijo para a Rosana Costa, que está sempre aqui com a gente, a Isabela Briguente, também o Regis Santos apareceu por aqui, o Flávio Segala, o André Lira, muito obrigada por todos os comentários, o Maurícios, a Evenilde Avanço e também a Marlene Weiss, que estão sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Avante palestra!